Boa noite a todos. Esta é a ProSim do dia 21 de fevereiro de 2022. Né? A ProSim, que é a prática interassistencial planetária do cidadão multidimensional. Nós estamos na fase de relato, que é a sexta fase. A ProSim já aconteceu, começou às 18h50 e agora nós nos reunimos para trocarmos relatos, experiências, sincronicidades. Okay. A frase do dia do Lexo de Orpensatas é: o ortopensene acalma a adrenalina, refresca o sangue e traz a autoimperturbabilidade para a consciência. Né? Um traço forte que eu acho interessantíssimo é a autoimperturbabilidade, que nos dias de hoje, de correria, de estresse, de velocidade, né? As pessoas não têm, as pessoas são muito perturbáveis, problemas, correrias, né? E se você tiver um ortopensene, que é um pensamento correto, cosmoético, equilibrado, você vai ficar, né, auto-imperturbável, né? Vai ser muito bom para você, para quem te cerca. Ok? Quem entrou comigo logo de início foi meu amigo Walter. Walter, você pode fazer seus relatos agora? Tudo bem, Carlos. Perfeito. Joia. Está me ouvindo bem? Alto e claro. Beleza. Então, em relação a essa frase aí, autoimperturbabilidade, né? Esses dias, a gente sofreu um abalo, vamos dizer assim, né? Um holopensene todo de assistência em relação a Petrópolis, onde teve bastante dessomas ali em massa, né? Verdade. Então, a gente já vem quase todo dia se preparando, aprontando, exteriorizando energia para essa situação toda. E na primeira fase foi tranquila, também movimentei bastante energia, doei bastante ectoplasma e já coloquei essa condição aí de Petrópolis desde o início da Procim, né? Assim como outras demandas também assistenciais pessoais, solicitadas, né? Mas, enfim, foi tudo bem na primeira fase. Recebendo o arco voltaico da Virgínia, senti bastante energia no frontal, uma energia de acalmia, de tranquilidade, me senti muito bem. E ao exteriorizar para ela, continuou essa condição de homeostase, de tranquilidade, de bem-estar. Então, foi tudo tranquilo na recepção e doação em relação ao arco voltaico, mas já pude perceber também presença de consciex, né, durante a aplicação do arco voltaico para assistência. Então, é interessante a gente observar que em todos os momentos, né, da APROCIM, a assistência pode ser realizada, muito embora tenha ali as fases, né, específicas para a assistência, mas em qualquer fase pode ocorrer as assistências aí por conta das necessidades aí assistenciais. Bom, já na formação do pilar também observei muitos amparadores com vestimenta branca, e eu vi muitos animais também participando da assistência, e me conectei muito bem com o pilar, ele se formou num volume bem grande, formou assim um centro em torno do aproximário e a presença de todas essas consciex aí. Nas conexões eu senti muito a forte conexão com a UFIEX grupal da APROCEM, com todas as demandas, né, que a gente já vem assistindo há várias semanas. As consciex ficam lá como que internadas, né, na UFIEX e sendo assistidas constantemente conforme a necessidade durante várias semanas. Então, entrei em contato com o FIEX, me senti muito bem, muito grato com a equipe amparadora também da UFIEX, grupal da PROCIM, e na conexão com a fraternidade eu senti um holopensene muito presente, né, no momento atual da fraternidade e das energias, por conta talvez dessa assistência aí para Petrópolis, né, por essa dessoma em massa aí. Não só para as dessomadas, mas como para as famílias, para todo mundo que convive naquela sociedade lá de Petrópolis.
Nas outras conexões eu me senti bem também, me descoincidi bastante em todas elas, e no bolsão holopensênico interassistencial eu me descoincidi também e doei, exteriorizei um grande número de energia, um volume grande de energia, por conta toda dessas carências existenciais, lá por conta também da demanda da Rússia, de todos esses países aí do leste europeu, que estão meio na instabilidade política, na instabilidade social. Então, exteriorizei bastante energia também para a Ucrânia, para todos esse povo aí do leste europeu. Terminei bem, muito agradecido, e uma boa semana a todos aí. Muito obrigado. Obrigadão, Walter, pela participação, pelos relatos e posicionamento. A Virgínia pode falar agora. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Na primeira fase, eu entrei em estado vibracional automaticamente, foi muito potente, e também, enquanto estava assim, me vieram todos os aproximadores na mente, um a um, e aí eu ia fazendo o estado vibracional e, ao mesmo tempo, a energia ia para cada um deles. No arco voltaico, aplicando no Walter, eu percebi uma expansão bem grande dos palmochakras e os fluxos de energia que saíam em ondas para o frontal e no caldeiro. Recebendo, em algum momento eu tive a sensação de que a minha narina direita tinha sido destampada, mas eu não estava com a narina tampada. Mas a impressão é que abriu um tubo assim nessa narina direita e percebi que entrava um fluxo de energia imenso, ia diretamente para o meu cérebro, chegava até a arder, é bem interessante. No pilar, eu coloquei os pedidos de assistência, mentalizei o aproximário e, novamente, todos os aproximadores em união, informação circular. Nas conexões, eu acompanhei algumas e algumas eu perdi, estava muito descoincidida. No bolsão, percebi que aqui está muito calor, mas a temperatura caiu no ambiente onde eu estava. Eu comecei a sentir dor no corpo, dor de cabeça. Muitas imagens passavam em velocidade na minha frente. Houve uma percepção bem forte de sofrimento, um grande momento. Percebia que havia muito sofrimento ali no campo. Chegou um momento em que eu precisei exteriorizar com as mãos para que a energia ela fosse doada com mais potência. Terminei bem, terminei muito agradecida por participar e por estar junto aí com a equipe de aproximadores. Muito obrigada e excelente semana para vocês. Boa semana, Virgínia. Obrigado pela participação, pelo apoio. A Silvana pode fazer seus relatos agora? Oi, boa noite. Posso sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu demorei um pouquinho para me conectar, porque acabou a energia um pouquinho antes do início da Procim e eu não conseguia entrar no roteiro, né? Mas depois deu tudo certo. Mas eu fiquei um pouco perdida aí nessa preparação. Na troca do arco voltaico, aplicando no G, eu senti logo uma presença próxima, assim, que veio de frente para o meu frontal, aqueceu bastante o meu frontal e o cardíaco começou a pulsar, mas muito quente. E depois disso ficou, durante esses 3 minutos, mais ou menos, indo e voltando, essa presença próxima. No final, senti uma acalmia e entrei no balonamento. Recebendo dele, eu entrei num EV imediato, tremor interno, as mãos e o frontal tremiam, não sei explicar o que era, parecia que estava entrando pelo meu frontal algum objeto de metal, como se estivesse aplicando alguma coisa no meu frontal. Ele atravessava e fazia uma conexão até a nuca. E eu sentia aquela coisa gelada de metal, eu não sei definir o que era. Mas eu comecei a bocejar bastante, no final me veio um bem-estar. No campo energético para analógico, eu senti o pilar se formar do lado esquerdo
na cor azul e vermelho, bem forte. E ele ficou ali, ele ficou girando muito rápido e as cores iam se modificando, né? Eu comecei a bocejar bastante e o campo ficou muito frio. Tá calor aqui, mas ficou muito gelado mesmo, né? Nas conexões eu simplesmente descoincidi, apaguei e só voltei no bolsão. No bolsão eu comecei a enviar energias ao planeta, a minha oficina, mas assim, muitas cenas passando, muito frio, e eu ia e voltava, eu apagava e voltava, e eu sentia só o campo vibrando muito forte. Foi isso que eu senti. Eu voltei um pouquinho antes, mas estou me sentindo muito bem. Obrigada a todos pela participação. Uma boa semana a todos. Obrigadão, Silvana. Uma boa semana para você. A Márcia pode fazer seus relatos agora? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, hoje, antes de começar, eu não estava bem. Eu cheguei muito cansada do trabalho e senti um esgotamento energético. Fazia tempo que eu não me sentia assim. E aí eu cheguei próxima do horário da Procim, mas ainda tive uns 15 minutinhos antes que eu fiz bastante mobilização da energia, EV, fiz um alongamento também, relaxei um pouquinho até dar o horário. E aí foi um pouco difícil o início da preparação, mas depois eu senti que veio uma ajuda, né, externa, e consegui fazer o EV e já exteriorizei bastante na fase 1, também mentalizei todos os aproximadores. Na fase 2, recebendo o arco voltaico da Tânia Bock, eu senti muita calma e bem-estar. Me senti muito bem mesmo no arco voltaico. Aplicando o arco voltaico na Tânia, eu senti uma ativação no frontal e uma coisa estranha também, do frontal, a ativação vinha para o meu braço direito, para a mão direita e muita ativação do frontal da Tânia também. É como se o meu frontal estivesse se ligando ao dela, mas descendo pelo braço e sempre do lado direito. E aí eu senti o palmochakra direito, mas não o esquerdo, só o direito, aquecer bastante e uma movimentação intensa de energia no alossoma da Tânia. Na fase 3, o pilar energético, eu senti ele se formando lentamente, mas muito grande, e logo já fui sentindo um campo de muita paz e muita assistência. Aqui na fase 3 eu já estava, posso dizer que eu já estava bem. Do estado que eu comecei a Procim, aqui eu já, como se fosse outra pessoa. Estava totalmente recuperada, me sentindo bem e já participando da assistência. Muita lucidez nessa fase, né, com esse bem-estar, e não rememoro assim, nenhum detalhe da assistência, só lembro de ter exteriorizado bastante. Na fase 4, a OFIEX grupal da Procim, eu vi o lado externo de uma casa, durante o dia, assim, um momento de sol, assim, a pino, e como se houvesse uma fila de pessoas aguardando do lado de fora dessa casa. Tinha um telhado assim cobrindo, as pessoas faziam fila debaixo dessa cobertura, né, para ficar na sombra. E uma janela com uma grade de madeira, uma janela bem grande. E nessa fila eu lembro de ter crianças assim brincando, e era um ambiente agradável, assim, um clima de alegria, né, enquanto esperava. E na central extrafísica de energia, primeiro vieram assim alguns familiares, né, para assistência, algumas pessoas mais próximas,
E depois, em algum momento, eu comecei a me descoincidir. E aí, quando eu voltei, eu senti como se tivesse saindo uma cruz do meu frontal. Uma cruz saiu e ela se encaixou. Aí eu vi alguém, é como se fosse uma procissão, carregando um castiçal bem grande de metal. Saiu uma cruz da minha testa pequena e se encaixou perfeitamente nesse castiçal. O castiçal, onde a pessoa segurava, formava uma cruz também. Parecia um padre, muitas pessoas caminhando numa estrada de terra e tinha uma mata em volta. E não sei essa cena, não me lembro de nenhum lugar, mas foi muito estranho, porque eu estava descoincidindo e voltei com essa cena. E aí, essa central extrafísica e essa primeira foi muito longa para mim. Aí eu fiquei bem lúcida, porque eu assustei com essa situação. E comecei a ouvir alguém cantando um som assim gutural, não saía da garganta, mas uma coisa muito calma e tranquila, eu ouvia do lado direito. Aí parou esse som, depois voltou de novo, aí eu já ouvia com os dois ouvidos, dos dois lados, e aí eu estava bem prestando atenção nesse som, a Tânia veio, a voz dela, e anunciou a outra central. E eu quase morri do coração, porque eu levei um susto enorme. Eu estava prestando bem atenção no som da música e não esperava a voz dela, né? E aí, depois das outras centrais, eu fiquei mais descoincidida, eu ouvi as chamadas, mas não me lembro de nada em especial. Foi quase tudo na central extrafísica de energia. Na fase 5 do bolsão energético interassistencial, a UF5 consegui mentalizar bem, estava bem lúcida e senti em vários momentos uma energia de alegria, até sorri assim, lembrava de várias pessoas, ia mentalizando um a um, uma coisa muito boa. E o quadrante holopensênico planetário, também mentalizei a Europa, aproveitei para direcionar principalmente para o leste europeu também, para a Ucrânia, para a Rússia, mas também, inexplicavelmente, eu senti uma energia de alegria vindo de lá, alegria e leveza, diferente das semanas anteriores. Depois, na assistência geral, eu fiquei bem lúcida, também em alguns momentos senti necessidade de exteriorizar pelas mãos, senti que houve bastante assistência e mais para o final senti a presença do amparador e bastante energia, eu recebi energia pelo coronário no final quando já ia começar a anunciar a desassimilação. Foi uma coisa muito boa, eu recebi assistência no final do bolsão. E foi ótimo. Aí eu fiz a desassimilação com facilidade, voltei muito bem, muito, muito melhor do que eu comecei. Muito grata a todos os que participaram da Procim de hoje. Obrigada e boa noite. Boa noite, Márcia. Boa semana para você. Obrigado pela participação. O Gotardo pode falar agora, meu amigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tem alto e claro. Ok, muito bem. Bem, eu acho que a Márcia andou surrupiando alguma coisa do que eu percebi hoje, viu? Vamos perceber, teve muitas coisas parecidas aí, viu, Márcia? Olha bem, escuta bem o que vai acontecer comigo. Eu cheguei, na preparação, eu cheguei muito exausto em casa também. Cheguei um pouquinho antes e tive uma queda de energia, tive que tomar um banho antes para exteriorizar a energia, sabe? E para me libertar dessas energias densas do dia. E resultou que surtiu efeito. Em seguida, estava energizado e pleno para o trabalho. O campo se formou muito rapidamente e eu percebi uma Consim como se fosse feminina de cabelo escuro e que necessitava de amparo. E nesse momento, eu acabei dedicando minhas energias a esta Consim e a esse campo que começou aos poucos
estar um pouquinho mais homeostático. Então, tudo se normalizou. No arco voltaico, aplicando em Newton, eu senti uma energia, muita energia nos palmo-chakras e no planto-chakras, que nesta fase eu nunca havia sentido tanto calor nos planto-chakras. A energia estava muito homeostática e a cor predominante era azul claro. E uma paz reinava muito tranquilamente em todo o soma do meu amigo Newton. Recebendo de Newton, eu senti uma energia, um volume de energia muito intenso, muito grande, vindo em minha direção e inundando todo o meu soma. A energia percebida era de cor verde claro e senti muito meu nucal chakra. O campo energético para-urbanológico, fase 3, se formou muito rápido e veio uma consim, um amigo meu lá do sul que está fazendo um trabalho e me pareceu esse trabalho muito perigoso. Ele, na verdade, ele é vigilante e é um amigo muito bacana, um amigo de muito tempo. Eu enviei muita energia para ele de proteção, pois me parece que ele está precisando em função desse trabalho dele que ele está tendo. Na fase 4, na UFIEX, eu percebi como se fosse um campo que se formou tipo um tornado. Era algo, uma energia que envolvia um local e subia, levava para cima muita coisa, sabe? Mas era exatamente um tornado. Na energia, eu senti como se estivesse que apareceu uma nave na minha cabeça, tipo um capacete, né? E era muita energia de cor dourada intensa que cobria todo o meu soma. Senti muita energia no lado direito, que era mais forte, em especial na região da boca, e tive a impressão de uma formação de um EV, uma coisa assim muito intensa mesmo. Na fraternidade, eu senti a presença de algo como se fosse uma consciência, com o rosto deformado e tipo o rosto de um animal, mas que precisava muito amparo. E nesse momento, então, eu dediquei muita energia para essa consciência. Na das verdades, de repente a minha cabeça, olha só, interessante, ela se voltou para o lado esquerdo, estava de olho fechado, como se fosse uma pequena inclinação, algo, e percebi como se algo que se aproximava. Veio em minha mente a frase do dia, para que eu tenha cada vez presente essa frase, né, pela imponência, pela importância dessa frase, para ter mais lucidez e deixar de ser manipulado, enganado, né? Mas minha orelha esquerda, ela se pareceu como se fosse um holofote e virava cada vez mais para a esquerda, né? Como se fosse para captar algo e alguém que poderia estar falando, dizendo alguma coisa para mim, mas que eu não conseguia entender o que era. Na dos planetas, um astro de forma elíptica, eu percebi circulando livremente no cosmos, no meio de vários planetas, de formas diversas, e uma energia muito limpa, agradável, pura em todo o cosmos. E me veio uma palavra, depois eu quero ver o que significa, anacron. Não sei o que é isso. Os evoluciólogos percebiam um campo energético como se fosse um chafariz que brotava num local que ao redor era tudo árido, né? Mas aquele eram 3 chafariz, número 3, e esse chafariz ele cobria uma extensa vegetação que era muito linda, muito verde, reluzente. Parecia mesmo um oásis, que só ali havia, digamos assim, aquela energia homeostática, aquela cor verde, aquela plantação bonita. Na serenosfera, me pareceu que estava vindo uma nuvem muito grande que inundava um local. Era tipo um tsunami que envolvia aquela região, mas não pude perceber onde é que era. E, curiosamente, no final, bem no final da serenosfera, eu tive 3 espirros, né? De uma hora para outra, assim, de repente, bem quando veio o anúncio da final da serenosfera. No bolsão energético, eu emanei muita energia para o meu grupo kármico familiar, meu quadrante América do Sul e minha oficina que é meio ambiente. Senti algumas palpitações no cardíaco e eu percebi que o tempo passou muito rápido. Terminei super bem, melhor do que eu comecei. Tenho gratidão por tudo, pela participação no trabalho, pela energia hoje, né, presente, né, e desejo a todos uma excelente semana. Muito grato, pessoal. Obrigado, Gotar, pelos relatos, pela participação. Meu amigo G, pode falar agora. Sim, tem muita interferência externa aqui, muito barulho.
E essa fase 1 passou rápido, não sei se pela interferência, mas passou rápido. Fase 2, recebendo da Silvana, eu senti várias coceirinhas em várias partes do corpo, praticamente do corpo todo. E depois calor, principalmente calor no tronco de maneira geral, mas principalmente barriga e peito. Aplicando, eu senti muita energia fluindo pelos palmos chakras e eu senti como uma massagem na palma das mãos, das duas. Bastante energia mesmo. Fase 3, ativação do básico e luzes laranja e lilás. Alguma percepção, lembrança com cachorro, mas não recordo em detalhes. Na fase 4, na UFX, ativação do básico novamente e energia nas pernas. E depois, nas fases seguintes, eu fiquei com o corpo bem leve, praticamente não sentindo o corpo. Tanto é que eu tive alguma percepção, mas eu nem quis parar para relatar. Fase 5. Eu senti uma certa dificuldade em estejar energia nessa fase. Lembro de uma cena de alguém falando se é padre ou carrilhão, foi a última vez que ele apareceu. Carrilhão? Não sei. Em alguma fase, em alguma dessas fases aí, não recordo qual, eu e mais alguém ajudamos a minha mãe a pular alguma coisa. Mas ela estava bem contente. Na fase 6, desassimilando, eu senti muito calor na desassimilação. E com relação à Ucrânia e Rússia, toda vez que eu pensei nos dois países, eu senti muita tranquilidade. Muita tranquilidade. É isso. Agradeço a todos, uma ótima semana. Um abraço. Obrigado, Gê, pela participação dos relatos. A Zaide e o Toninho, podem falar agora? Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, quando eu entrei, o campo já estava formado. Fiz o EV, me conectei com os amparadores e com os aproximadores. E fui até o aproximário. E tive muita saída de energia, desde o início. No arco voltaico com o Toninho, aplicando, minhas mãos se aqueceram bastante. E enviei as melhores energias. Ao receber, me senti bem, com muito fraternismo. O pilar se formou rápido, tinha muitos amparadores de branco e muitas consex para assistência. Nas conexões acompanhei, mas não tive percepções. No bolsão, ao Pensene, continuei com muita saída de energia para o oficina, os pedidos, para a saúde, o quadrante para o leste europeu, os políticos em geral, e também, em particular, pela tragédia de Petrópolis, tanto para os dessomados quanto para os familiares. E terminei bem, estou bem, obrigada e boa semana a todos. Boa noite, Carlos, boa noite a todos. Boa noite, Toninho. No início, eu percebi que o campo já estava formado e bem tranquilo. No arco voltaico, com a Zaide recebendo, senti muita energia descendo pelo corpo todo. Aplicando, sentia muita energia saindo das minhas mãos
E nas outras duas fases eu acompanhei, mas não tive percepção. Boa noite a todos e obrigado. Tchau. Obrigado, Toninho, Zaid, pela participação. Obrigado. Obrigado eu. A Cris, pode falar agora. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, já ao começar a mobilização, eu percebi um balonamento grande das mãos na primeira fase. A energia também fluía mais lentamente e profundamente no tórax e bem rápido e superficial nas pernas. Não lembro de ter tido essa percepção, essa sensação antes. Eu achei interessante. Mas eu não percebia que tivesse algum tipo de bloqueio, não. Era apenas diferente, não entendi. No arco com a Berê, ao exteriorizar, muito carinho, eu percebi energia saindo em fios azuis de uma mão para outra, passando por dentro da cabeça dela. E também eu fiquei muito tempo pensando na mãe da Berê. Ao receber, eu senti frio, está muito quente aqui, mas nessa hora eu senti muito frio. A princípio, eu percebi uma presença na minha frente, e só depois é que eu senti essa presença do lado direito. E tanto recebendo quanto exteriorizando, demorou bastante para mim. Na fase 3, fluiu bem o pilar, eu percebi o campo azul escuro, e assim, a gente tem, quando a gente está no aproximar, a gente fica no círculo, e tem uma pessoa fora desse círculo, que ela fica monitorando, a gente vai revezando essa pessoa, né? Que vai ver se a pessoa precisa de água, de coberta, essas coisas, e ao mesmo tempo vai dando todas as chamadas que a gente, enquanto está fora, né? A gente ouve a voz da Tânia. Enfim, nesse local, para mim, estava com uma luz verde folha. E aí, nossa, gente, me deu tanta saudade de todo mundo, de dar uma abração assim. Enfim. Na fase 4, eu comecei a ter muita descoincidência, não lembro de nada especificamente, assim. Na fase 5, eu lembro, assim, de exteriorizar muita energia, de ter tido medo, mas eu não sei exatamente do que, né? E tive um apagão, assim, e voltei à vigília física com a Isabel e a mãe dela na minha mente. Isso devia faltar uns 30, 60 segundos antes da chamada, né, da Tânia. Para mim, essa parte passou muito rápido. Estou bem também, agradeço a oportunidade de estar aqui com todos. Beijinhos. Até logo, Cris, obrigado pelos relatos, a participação. Ok, então, falta somente eu. Ok, na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma excedente durante a chuveirada, uns minutos antes, né, da aproxima, chuveirada hidromagnética. Eu senti o campo estava se formando, fui descoincidindo, pensei em todos os aproximadores, tive uns EBs instantâneos, né, essa fase sempre é boa. Na fase 2, ao receber o arco da Bali, eu senti o aquecimento do frontal e do nucal, como sempre. Mas eu senti um capacete, né, que tinha na minha cabeça, né? E eu sentia nitidamente. Tinha as mulheres que estavam assistindo a prática do arco voltaico e pediram para que eu fizesse alguma exteriorização para elas. Agora, o curioso é que elas queriam pagar. Eu falei, não, não precisa pagar não, está tudo bem. Né? Quando eu realizei o arco, eu senti as energias fluindo, né, na energossoma da Vali, e eu vi as mulheres ali, por ali também. Na fase 3, trabalhei bem as energias com foco no pilar, né? Eu cheguei a ouvir um som de vento e tal, mas ele passou rápido, não demorou. Na fase 4, no FX grupal, eu vi muitos flashes de muitas pessoas, né, parecido com o da Virgínia, que eu tive uma clarividência viajoura, que eu vi umas florestas, uma cidade muito moderna, muito vidro, muito diferente, né? Nas demais conexões, eu vi os comandos, mas não tão nitidamente. Dei uma apagada, eu estava tendo muita ectoplasmia, sentia aquela coceira no rosto, líquido escorrendo dos ouvidos, né? E eu focava nisso para realmente ter exteriorização e ectoplasmia.
No bolsão eu não vi o comando, voltei bem pertinho do final, né? E muita ectoplasia desde o início, né? Que era o meu foco. Quando o Walter estava falando, né, desse incidente lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis e tudo mais, né? Eu pensando na Procin, eu lembrei do manual nosso, né, que foi escrito, está sendo corrigido, e que vai ser uma fonte para difundir esse trabalho energético para a reurbanológica, né, que vai atravessar gerações. Então, eu acredito que esse trabalho vai crescer muito por causa do manual, né, que vai trazer uma questão universalista, vai ser cobrada e por aí vai, né? Quem mais teve alguma sincronicidade? Eu tive algumas, né, do capacete, dos flashes com a Virgínia, muita ketoplasmia, mas o Gotardo e a Márcia, acho que eles estavam junto lá, né? Sabe o que eu, ouvindo o Gotardo, ainda acho que teve mais sincronicidades que eu não tinha lembrado. Na fase 1, eu também percebi a energia feminina, vi uma mulher com cabelo escuro e também junto dela eu via flores escuras, assim, com roxo. E ele relatou isso na fase 1, né? Que é a fase que a gente estava se sentindo mal e eu não estava me lembrando disso. Eu lembrei quando ele falou. E uma outra coisa também com Gotardo, aí um pouco diferente, mas também nunca aconteceu. Então, quando eu estava aplicando o arco voltaico na Tânia, o dele foi em outra fase, né? Mas também eu senti o lado direito, o frontal, o braço e a mão, como eu disse, mas é como se alguém tivesse virado a minha cabeça, só que para o lado direito. O dele foi para o lado esquerdo. E eu achei muito estranho, eu fiquei até o final do arco voltaico com a cabeça levemente inclinada para a direita. E nunca teve isso. Então, também teve mais essas duas, viu? Sincronicidades. Realmente a gente estava em sintonia. Muito bom. Eu também lembrei que eu vi uma moça, lembrei agora. Vi o rosto, cabelos pretos, branquinha, e ela me olhava. Eu lembrei agora quando você falou que viu. Diga, Walter. Não, animais, né? Muita gente viu aí animais. Pelo menos 2 a 3 aproximadores aí viram animais aí no campo, né? Então, mais alguém com alguma sincronicidade ou lembrou de alguma coisa agora? Queda da temperatura na fase do bolsão, né? Isso, é verdade. Diga, Gê. Eu estava lembrando agora, em algum momento, não sei qual, porque também não dei muita importância, mas eu estava com a cabeça bastante virada para o lado esquerdo. Agora que eles falaram que eu lembrei, né? Que eu estava assim, quase que forçado para o lado esquerdo, aí eu voltei a equilibrar, né? E uma outra coisa, você sempre fala de alguma coisa um dia antes, um dia depois, da Procin e tal. Ontem de madrugada, né? Eu estava lúcido na cama, fazendo uma meditação e tal, e eu lúcido, eu me percebi voltando de um outro plano. Olha só. Foi um negócio bastante interessante. E assim, que eu voltei ainda e dei aquela puxada de respiração assim rápida, curta, sabe? Tipo assim, não é o caso, não tem nada a ver com água, mas sabe quando você sai da água assim, puxa a respiração? Mas foi curtinha assim. Mas eu achei muito interessante porque é uma coisa difícil até de explicar assim. Eu estava totalmente lúcido e eu dentro de mim eu voltei de algum outro plano. Mas foi isso. Muito bom. Vocês falaram da cabeça ser puxada para a direita. Eu nunca comento porque eu sempre tenho isso, mas hoje também. Também senti a cabeça para a direita, eu puxo para cá. A gente está focado, daqui a pouco puxa para lá. Deve ter algum motivo. Diga, Gustavo. Interessante, né? Como é forte, como é pertinente o trabalho da Procin. Hoje, digamos assim, se eu não fosse a pessoa que tivesse compromisso,
tudo estava corroborando para não participar da Procim, porque a energia estava muito baixa, e de repente deu aquela virada assim, de 180 graus, e aí mudou tudo em pouco tempo, tu viu? E um monte de sincronicidade, sabe? Então, o trabalho forte que é a Procim, entendeu? Então, assim, é muito importante esse trabalho, realmente ele faz efeito. Coisa boa. O Anacron, o Gotardo, eu vi aqui, é um programa de computação, entendeu? Anacron é um programa, pelo menos que tem aqui no dicionário da língua portuguesa, é um programa de computação. Tá? Então, depois você pesquisa aí, que é interessante. Tá certo, tá certo. Obrigado. Aí, Opa, esse não, agora não. Só um minutinho. Walter, pode fazer seu merchandising do curso essa semana. Se eu conseguir colocar em cima. Então, esse Não tá aí é da Cris, né? Então, eu Pois é. passo aí para a Pronto. Cris fazer o... Já atropelei tudo. Pode falar agora, Walter. Então, autoconsciência bioenergética no dia a dia é um curso realmente muito bacana, muito importante. Os participantes mesmo comentam, olha, isso aí é a conscienciologia mesmo no cotidiano, porque a gente enfoca bastante o nosso dia a dia, né? A ocorrência de fenômenos e parafenômenos conscienciais no nosso dia a dia, o nosso estado mental no dia a dia. Então, é um curso que realmente está tendo assim uma profundidade muito grande, apesar de ser um tema já conhecido, né? Mas é um curso que está tendo uma receptividade muito grande e por conta de que realmente ele é a ocorrência no dia a dia, né? A autoconsciência bioenergética diária, diuturna, né? Então, vale a pena investir. Quem não está assistindo, depois acessa na plataforma, então vale a pena, tá? Ok, Walter. Consegui. Professora Cristina, tem algum professorando que vai fazer estágio amanhã? Temos Opa. duas professorandas, Que professoranda Márcia e professoranda Silvana. Muito bom. Estarão debutando Bacana. amanhã, então estamos aqui na expectativa. Não, o melhor de tudo Legal, é que legal. não sou eu, que eu já passei semana passada. Então. Eu já estou preparando o outro, já está quase pronto, porque eu não quero me enrolar, não, porque realmente não é Isso muito aí, bom, tá mas certinho. é isso mesmo, coisa boa. E que Então, legal, pessoal, é uma energia muito boa, né? A gente saber que na instituição tem os interessados na docência. Isso aí dá um holopensene interassistencial, mental somático muito bom, né? Eleva o padrão da instituição, o número de equipes amparadoras aumentam, né? Então, a interassistencialidade ganha fôlego, né? Com mais docentes, né? Então, parabéns aí a todos, ao Carlos, a Luciana, que já apresentou, né? E vai apresentar mais ainda. E aí amanhã a Silvana e a Márcia, né? Então vamos lá, damos parabéns aí antecipado, mas olha, está muito bom mesmo. A Cris conduzindo o curso, está excelente, uma energia muito, muito boa mesmo. Parabéns aí a todos, né? Bacana. isso mesmo. Pessoal, uma boa semana a todos, as melhores energias e até quinta-feira no curso de Conscienciologia no Cotidiano. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.